frente não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E fosse um difícil começo, afasto o que não conheço e queria de outro sonho feliz de cidade. Aprendi depressa a chamar-te de realidade. Que és o avesso do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas favelas. Da força da grana que é e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Ah, que legal! Manda um beijo pra sua mãe. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus beijos da chuva. Oi, Pri. Panaméricas de Áfricas utópicas, com tudo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua Renata, Tarcísio. Oi, Berá. e novos baianos te podem curtir numa rua. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Que bom ver vocês aqui. Tô começando a gostar desse negócio de live, tô achando bem gostoso fazer essa conversa aí com vocês. E hoje eu trouxe um tema que é muito mais comum do que parece, é muito mais corriqueiro do que parece, que é narcisismo. Esse tema, ele é muito complexo para a gente falar numa live só, ainda mais que vocês já sabem que eu me perco bastante no tempo, né? Eu acabo me alongando e falo muito mais de 1 hora, e hoje eu vou, juro, tentar ficar nos nossos 60 minutos aqui. Oi, Ana. Boa noite. E aí eu resolvi que esse tema merece uma... Oi, Carolzinha. Esse tema merece uma série, vários episódios. Um só é pouco, né? Então a gente vai dividir esse tema em vários capítulos. Boa noite, Carol. Oi, Lê. A gente vai dividir em vários capítulos, então hoje eu vou tentar, eu não vou garantir, porque vocês já sabem que eu me empolgo, pode ser que eu fale um pouco a mais do que o que eu estou dizendo que eu vou falar, né? Mas eu vou tentar ficar mais presa ao que é narcisismo, ao conceito de narcisismo, e não entrar nos subtipos, e não entrar na mãe narcisista, no filho narcisista, no marido, no parceiro ou na parceira narcisistas, né? E eu vou tentar, sabe, dividir dessa forma para que fique mais didático, para vocês poderem entender um pouquinho esse transtorno que não tem, acho que ninguém que não conheça um narcisista, ou que não seja amigo de um, ou que não tenha um vizinho, ou que não tenha um parente, ou que não tenha um chefe. Acho que vocês vão se identificar muito, muito, muito com esse perfil. E aí vocês vão me perguntando aí, eu sei que tem um monte de gente na sala que já está aí, que pode me ajudar muito nessas informações, que também entende bastante do tema. Então, que a gente faça aí juntas essa live, tá bom? Será que é mal de canceriana, que não consegue falar pouco? Pode ser, né, Pri? Não sei se é, menina. Eu sei que eu me empolgo de um tanto, eu começo assim meio devagar, daqui a pouco eu vou na ladeira abaixo, né? Então, assim, vou começar com vocês falando um pouquinho sobre... dentro da DSM, né? DSM tem a ver com diagnóstico de saúde mental.
o 5 ele já classifica, o 4 já tem, o 5 continua tendo, o 5 seria o mais atual, vamos dizer assim, né? A palavra, o diagnóstico, não, o transtorno narcisista, ele já consta lá no DSM-5. E aí ele diz o seguinte, que existem 9 tópicos, vamos dizer assim. Oi, Jana, tudo bom? Existem 9 características que tá sem internet, Vera? Que fazem uma pessoa que a gente pode classificar, vamos dizer, uma pessoa de narcisista. A gente sabe que transtornos mentais não são classificados por nenhum tipo de exame, na verdade. Você não consegue, se você vai num psiquiatra, por exemplo, se você vai diagnosticar uma depressão, você vai dizer para o psiquiatra o que você sente. Não há um exame que se faça para poder falar, você tem uma depressão, ou você é uma pessoa bipolar, ou você é um esquizofrênico. São sempre exames clínicos. É sempre a expertise do psiquiatra que vai dizer o que você tem, vamos dizer assim. Então, por isso, esse transtorno, ele não é considerado uma doença. Porque quando a gente pensa em doença, a gente pensa que existe um remédio, existe uma cura, né? Toda doença tem uma cura, ou tem pelo menos um tratamento. O transtorno, ele é um transtorno de personalidade. Então, não há remédio para esse transtorno, não tem como mudar, não tem como amenizar, não tem como tratar esse transtorno. O que se pode trabalhar, talvez, algumas questões de impetuosidade, de perfil junto com uma depressãozinha leve. Então, aquelas coisas que são coadjuvantes ao quadro em si, ao transtorno em si. Mas, de fato, não tem cura, vamos dizer assim. Por que não tem cura? Porque não é uma doença. Ficou claro isso? Não é uma doença, é um transtorno de personalidade. Muito bem. Então, a primeira característica que o DSM coloca como importante de se perceber se uma pessoa pode ser ou não... aliás, antes de eu começar a falar a primeira, quero dizer o seguinte, prestem atenção, assim, olha, existem pessoas que são egoístas, existem pessoas que são difíceis, existem pessoas que são traumatizadas, não desejo para ninguém, eu também não. Então, cuidado quando eu vou classificar aqui, dizer o que o DSM diz, cuidado para não achar agora que todo mundo é narcisista, ok? Então, não vamos agora generalizar. O DSM coloca o seguinte, que você tem que ter pelo menos 5 dessas 9 características para poder, talvez, desconfiar que alguém tenha esse transtorno, ok? Ficou claro isso? Pelo menos 5. Então, vamos lá. Porque senão a gente começa a classificar as pessoas e isso é um perigo, tá bom? Então, cuidado, não vamos ficar rotulando. Eu tô querendo explicar isso para vocês, o meu objetivo aqui é só que vocês entendam, às vezes, um sofrimento que vocês carregam, uma relação com uma mãe que não é uma mãe fácil, ou um chefe difícil, ou um parceiro difícil. Eu quero que vocês entendam isso para que vocês busquem ajuda para lidar com isso, para que vocês se trabalhem para se fortalecer. Esse é o meu objetivo, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante é que todo narcisista, ele se sente um ser especial. Alguém assim, que Deus caprichou muito quando fez ele. Ele não foi feito da mesma matéria dos outros seres humanos. Ele foi feito de uma matéria mais refinada, mais requintada. Ele se sente grandioso. Então, a gente chama de ele tem uma sensação de grandeza. Porque ele se acha melhor, ele se acha mais especial, ele se acha acima dos réis mortais, né? Da ralé, que seriam todos os outros que não são narcisistas, né? Então, a primeira coisa é essa. Claro que isso não fica sempre muito claro, não fica sempre muito explícito, porque a gente tem, no mínimo, 2 tipos de narcisista. Vou falar dos 2 grandes grupos, tá? Existem outros subgrupos aí. Mas a gente tem um narcisista que se chama oculto, né? E vocês vão perceber que o narcisista oculto, ele não passa essa ideia de que ele é um cara que tem essa sensação de grandeza. Ao contrário, ele passa uma ideia de que ele é um coitado, né? Mas o que ele sente lá dentro, né? E tem um narcisista que é perverso, que esse sim tem claramente uma sensação de grandeza, tá bom? Muito bem. Então, assim, independente dele deixar isso claro na postura dele ou não,
ambos se sentem acima da ralé, né? Acima dos outros. É como se fosse assim, é como se ele achasse assim, olha, ser meu filho é um privilégio, é uma honra, é um privilégio. O psicopata, já vamos direto no ponto, calma, vou falar disso. Não, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, ok? Então, assim, ele tem uma sensação de grandeza. Ficou claro? Então, esse é o primeiro item. O segundo item ele é muito preocupado com o sucesso. Sucesso, assim, brilho, beleza, amor ideal. Então, ele idealiza muito um amor perfeito, ele se apaixona, ele se encanta. É muito normal, é muito comum você ver um narcisista apaixonado. Porém, que não olha os filhos, que não vê os filhos. Prioriza muito o parceiro e em detrimento dos filhos, que são criados meio que nem galinha mesmo no galinheiro. Vai que vai, do jeito que vai. E o parceiro, uma relação idealizada, uma coisa muito louca, uma coisa muito de posse, muito de poder, etc. É muito comum isso acontecer. E ele gosta muito de sucesso. Quando a gente fala sucesso, entenda sucesso assim... por exemplo, é muito comum o narcisista se colocar à disposição dos outros. É muito comum ele ser um bom vizinho, por exemplo. Então, a vizinha está doente, ele vai lá e fala assim, não, eu cuido de você, eu faço uma comidinha para você. Às vezes ele odeia cozinhar, mas ele faz a comida. Com raiva, mas faz. Então, normalmente são pessoas que são aparentemente ótimas pessoas. Então, o filho deles, os filhos, sofrem muito. Nós estamos falando agora da mãe, mas é um exemplo, tá? Os filhos sofrem muito. E os outros só elogiam a mãe para eles. Sua mãe é maravilhosa, sua mãe é muito generosa, sua mãe... E isso daí dá para ele uma sensação de sucesso. Do tipo assim, ó, tô conseguindo o que eu quero. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque futuramente ele não sabe se ele pode precisar dessa pessoa. Então ele já planta uma semente. O narcisista, ele é ótimo em plantar sementes. Tanto de interesse mesmo, né? Ou mesmo para ferrar com alguém que ele queira ferrar. Normalmente o filho, os filhos, eles vão plantando semente nos outros. Então assim, eu já vou falar que o meu filho falou que vinha hoje e não veio. Ai, tô tão triste que ele não veio. Mas tudo bem, não tem importância. Vai ver que ele não podia. Ele planta uma semente. Daqui a pouco, se acontecer alguma coisa, esse vizinho vai falar assim, nossa, mas sua mãe é maravilhosa. Sua mãe é incrível, você que não entende ela. Outro dia ela ficou aqui te esperando, chorou a beça porque você não veio. Então, ele é muito bom nisso, ele é um plantador de sementes, ele é incrível nisso. E tudo ele faz para conseguir esse sucesso, para conseguir esse reconhecimento, para que ele possa amanhã, se ele precisar, ele ter pessoas que o sirvam. Ele é sempre muito ligado em ser servido, ele está sempre querendo esse serviço para ele, tá? O terceiro item, como ele se acha muito especial, ele não se sujeita, por exemplo, a pegar uma fila. Ele acha um absurdo ele ter que pegar uma fila. Por que ele tem que pegar uma fila? Ele é fulano de tal, entendeu? Ele é um ser divino, ele é um ser diferenciado, ele é um ser que, enfim, precisa ser reconhecido, não é? Então, ele não aceita fazer as coisas normais que as pessoas normais fazem e se sujeitar às questões que todo mundo se sujeita. Porque ele fala, não, como eu vou ficar assim? É um absurdo isso. Por que não estão aceitando que eu pague esse boleto aqui? É um absurdo. Por que eu tenho que ir em outro lugar? Isso não sei o quê. Então, ele sempre acha que ele deveria ser tratado com tapete vermelho. Sabe? Porque ele é incrível. Ele é fenomenal. Ele foi esculpido por Deus. Então, ele não deveria passar por esse tipo de humilhação que as pessoas comuns passam. Ok? Então, esse é o terceiro. O quarto item ele está sempre demandando admiração. Então, ele quer ser admirado, ele quer ser querido. Então, aquilo que eu falei do vizinho, né? Alguém precisa que ele vá para um hospital, por exemplo. Então, sei lá, alguém vai para o hospital. Quem vai ficar com essa pessoa no hospital? Ele. Ele vai ficar no hospital. Ele fala assim, não tem importância, eu me sacrifico. Essa pessoa está precisando de mim, só eu posso ajudar, eu tenho condições de fazer, por que eu não vou fazer? Porque eu sou muito religiosa, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou não sei o que, eu sou do bem, Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe, só Deus sabe, que não sei o que, essa pessoa vai precisar de mim, então ela vai para o hospital e ela fica ali quanto precisar. E ela fica e a cabeça está ali, ó, estou plantando.
Futuramente, isso, exato, a última bolacha, mas a melhor bolacha. A bolacha recheada com um recheio, o único que não tinha em nenhuma outra bolacha do pacote, né? Então, assim, ele planta, percebe? Por isso que ele é tão legal para os outros e para os filhos dentro de casa é uma peste. É muito difícil. É uma pessoa... isso, exatamente. É uma pessoa que tem várias faces, né? Quem viu meu post viu que tem várias máscaras ali. E é essa a ideia mesmo. Dependendo da conveniência, é a máscara que se usa. E ele sabe manipular essas máscaras como ninguém. Não tem ninguém tão bom quanto ele, ok? Ele é um artista excepcional. Excepcional. Muito bom. O que mais? Onde eu estava? No quarto, né? O quinto. Ele acha que, assim... Por exemplo, se um filho questionar, se alguém questionar e tudo mais, ele acha que é um absurdo. Como essa pessoa não percebe a sorte que ela tem de estar convivendo comigo? Como ela não percebe que só eu posso ajudar ela? Que eu tô aqui fazendo tudo por ela? Como que ela não dá valor para isso? Porque eu, por exemplo, se for uma mãe, né? A gente vai falar muito de mãe, não tem como, né? Se for uma mãe, ela fala, eu dei a minha vida por você. Eu deixei de ir em todas as festas que eu podia ter ido por você. Porque você é minha filha. Porque eu não tinha o que comer, mas eu dava para você. Então, é sempre uma cobrança muito exagerada que cria nos filhos uma culpa muito grande e uma dívida que nunca será paga. Nunca vai ser paga. Esse filho pode fazer o que for por essa mãe, por exemplo, ou por esse pai, ou por esse parceiro, ou por essa parceira. Porém, essa dívida nunca será paga, porque é um privilégio gigantesco você estar convivendo com essa pessoa. Entende? Então, como você vai ofender ela? Não existe isso. Você não pode ofender ela, sabe? Você tem que valorizar. Você tem que dizer o quanto ela é boa. Então você grita com ela, por exemplo, se for uma narcisista oculta, ela vai chorar, e ela vai ajoelhar no chão, e ela vai rezar, e ela vai pegar o terço, e ela vai não sei o que, vai lá assistir, né? Pá. E aí o que ela faz no filho? Ela cria uma culpa gigantesca. Aí o filho vai lá, ajoelha no chão, pede perdão, desculpa mãe, por que eu fui falar assim? Eu sou um péssimo filho, me desculpa, perdão, você é maravilhosa, você fez tudo por mim, eu sei que você, não sei o que, nananã. Aí ela olha com uma cara de superior, né? E diz, espero que isso não se repita. E assim, o humor muda de um segundo para o outro. É um negócio assustador. Tava chorando ali, chorando e se morrendo de chorar. E no segundo seguinte, a hora que ela consegue o que ela quer, que é fazer com que o filho se sinta culpado e sofra, o sofrimento acabou. Imediatamente, ela limpa a lágrima e segue o barco, né? E esse filho fica se sentindo sempre muito mal, o pior filho do mundo, enfim, ele não merece a mãe incrível que ele tem, e que todos os vizinhos e parentes e primos, todo mundo vê quanto a mãe dele é incrível, só ele não vê. Então, certamente o problema é ele e nunca essa mãe que é incrível, maravilhosa, tá? Ele explora as relações interpessoais, né? Então, assim, aquilo que eu falei, né? Ele tá sempre pensando como é que ele vai tirar um proveito. Então, por exemplo, se o filho vai fazer uma festa, ele quer ir junto. O narcisista, ele é muito agitado. Ele não consegue ficar parado. Ele é muito comunicativo. Todo narcisista é falante, é comunicativo, tá? Você não vai achar um narcisista caladinho. Ele sempre fala muito, aquela pessoa que chega e fala, oi, gente, tudo bom? E aí, como tá? Então, se a filha, por exemplo, vai fazer uma festa na casa, e ela aparece na festa, essa mãe. E aí ela começa a ficar amiga dos filhos, dos amigos dos filhos, adultos, ou adolescentes, ou adultos, não importa. Por quê? Porque quando ela fica amigo desses filhos, ela consegue, no futuro, tirar proveito dessa relação para especular, para saber da vida dos filhos. Então, gente, eu não sei como é que eu faço. Como é que eu faço para deixar a pessoa participar do vídeo? Não sei. Eu não sei. Deixa eu ver. Eu não sei fazer isso, gente. Olê, eu já aceitei você aí. Tá falando assim, aguardando, conectando. Vamos ver se você vai entrar. Aí, consegui! Você tá aí?
Lê? Oi, Lê. Oi, Silvia. Você tá aí? Eu tô. Você pediu para entrar? Não. Então eu vou fechar, porque apareceu aqui como se Tá. tivesse pedido, tá? Tá. Peraí, vou remover. Nossa, Tarcísio, eu tô ficando boa nisso. Muito bom. Então, onde eu estava aqui? Nas relações interpessoais. E sempre, quando ela se aproxima dessas pessoas, desses amigos dos filhos, por exemplo, sempre é o papel da coitada. Sempre é assim, nossa, porque eu faço tudo pelo meu filho, porque eu faço tudo por ele, porque a minha felicidade, a felicidade dele e tal. E aí os amigos começam a falar, nossa, que mãe legal, sabe? Que mãe dedicada, que mãe amorosa. Então ela cria o personagem que ela quer, ela escolhe como ela quer ser vista pelos amigos. E ela consegue fazer isso com uma maestria impressionante, a ponto de todo mundo falar que a sua mãe é super bacana, só você que não entendeu o quanto ela é legal, né? O item 7, e esse talvez seja o mais importante de todos, o narcisista não tem empatia nenhuma. E por isso que ele tem um bracinho ali na psicopatia, né? Não existe essa possibilidade da sua mãe, ou do seu chefe, ou do seu marido, do seu parceiro, sua parceira, se colocar no seu lugar. Porque isso é empatia, né? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Essa capacidade não existe, não tem essa capacidade. Isso é fora de cogitação, né? Então, você pode estar sofrendo o cão e, por exemplo, sei lá, acabei de terminar um relacionamento, mãe, tô aqui sofrendo. Ela fala assim, lógico, a culpa foi sua. Você que foi péssima, você foi uma péssima namorada. Porque você é feia. Você é feia, ele é tão bonito para você, você é feia. Então, por isso que ele terminou com você. Ou você tá gorda. Então, você tá gorda e ele tem um corpão, seu namorado, ele é ótimo, tá tudo certo com ele. Você que não tá. E aí a filha, ao invés de ter um consolo da mãe, ela tem uma mãe crítica, uma mãe que detona com a autoestima dela, uma mãe que humilha. Todo filho de narcisista tem autoestima zero. Todos. Todos têm que trabalhar em cima disso, sabe? Priscila. Todos têm que trabalhar autoestima, porque senão não conseguem ser felizes, né? Se a gente não está com a autoestima bem, nada tá bom. Se a sua mãe não aprova você, quem vai aprovar? Se a sua mãe te cria com migalhas e você se acostuma a receber migalhas, é isso que você vai fazer com parceiros. Você vai encontrar parceiros que também te dão migalhas. Porque a nossa tendência a repetir padrão é gigantesca. E isso é inconsciente. Não pensem que vocês vão escapar disso. Isso é quase uma maldição. Só escapa disso quem tem total consciência, quem faz terapia, quem se trabalha. Quem não investe em si mesmo vai repetir o padrão. Não tem jeito. Inclusive, com relação a chefes. É muito comum, vocês vão falar, mas que coisa louca, isso não é um acaso? Não, nada é acaso, né? É muito comum filhos de narcisistas encontrarem chefes narcisistas. Para quê? Porque a vida vai fazendo isso, né? Ela vai colocando para você o mesmo desafio, para você ter oportunidade de superar e de evoluir, de crescer, enfim, né? De se expandir na vida, né? Então, quando você não sabe lidar, e é muito difícil lidar, a gente chama os filhos de narcisistas de sobreviventes, porque são todos sobreviventes de um campo de concentração, né? São todos sobreviventes, eles são sobreviventes mesmo, né? São pessoas que conseguiram escapar, vamos dizer assim, né? De uma situação muito, muito difícil. E aqueles que conseguiram desenvolver essa autoestima, conseguiram estar bem consigo mesmos, conseguiram encontrar parceiros saudáveis, conseguiram lidar com isso de uma forma... são heróis, né? Eu falo que são heróis. São pessoas que conseguiram extrapolar todos os prognósticos de repetição de padrão que a gente sabe que a gente costuma fazer, não é? Muito bem. Outra característica, são pessoas invejosas, né? São pessoas invejosas e, mais do que isso, acham que os outros a invejam.
Então, assim, elas têm inveja do outro, mas elas transferem para o outro um sentimento que é delas, né? Então, fulano não gosta de mim porque ela queria ter a vida que eu tenho. E também é muito comum essas filhas de narcisistas terem inveja essas mães narcisistas terem inveja das filhas. Porque muitas vezes a filha conseguiu se superar, conseguiu profissionalmente crescer, conseguiu profissionalmente é, extrapolar, sabe? Extrapolar, arrumar uma profissão bacana e ganhar dinheiro com essa profissão, enfim, encontrar um parceiro, uma parceira bacana. Conseguiu seguir a vida bem, né? É muito comum essa mãe ter muita inveja disso. Muito comum. Então, por exemplo, eu tenho N casos, porque eu atendo muitos filhos de narcisistas e parceiros de narcisistas, né? Tenho 1000 casos, então eu vou contar um para vocês. Assim, eu tenho uma paciente que ela teve um bebê e a mãe não ofereceu ajuda, sendo que o marido dela viaja muito, não fica muito em casa pela própria profissão, né? E aí ela pediu para a mãe: será que a senhora poderia vir até aqui para me ajudar e tudo mais, né? E aí a mãe ficou ali com uma cara de tipo, né? Tá bom, vou, né? Foi. E ela falou que a cara da mãe, quando viu a filha dela, foi uma cara de desprezo total. Como se fosse do tipo, esta menina vai tirar a atenção que você tem que ter comigo. Porque essa moça, ela é o que a gente chama de filha de ouro. Filha de ouro é a filha escolhida, né? Não quer dizer que ela não vai sofrer um monte, né? Mas é muito difícil para essa mãe entender que agora essa filha que deveria estar a serviço dela, agora está a serviço de uma criança. Percebe? Então, isso para essa mãe é inconcebível, porque ela tem que ser a mãe adorada, ela tem que ser a mãe que está, que essa filha vem sempre ao encontro dela, a serviço dela. E aí essa moça sentiu que essa mãe não estava gostando de estar ali. Essa moça falou assim: olha, será que você pode me ajudar? Que você pode, enfim, né? E a mãe fazia, mas com muita má vontade. Então, assim, é uma mãe que suga, é uma mãe que tira as energias, tira a força. É uma mãe que te parasita, né? Que ela põe um canudinho e fica chupando a sua essência. E em vez de você ser ajudada, você se sente cansada. Você fica exausta de estar com essa mãe. É vitimista e dramática, exatamente. É isso mesmo. Essa é a narcisista oculta. E você fica cansado. Você fala: pô, eu devia gostar de estar com a minha mãe. Porque ela é minha mãe. Ela é a pessoa que me deu a vida. Eu aprendi que a gente tem que gostar e amar a nossa mãe. Né? Eu aprendi que mãe tem um amor incondicional por nós. É isso que eu sempre... Isso, muito boa essa palavra. É isso mesmo que eu queria falar, não estava lembrando. Vampiriza, é isso aí. A gente entende que mãe é para nos amar, né? Poxa vida, se minha mãe não me ama, quem vai me amar na vida? E aí eu vejo todo mundo dizer que mãe é sagrada, quase como Maria, né? E a minha mãe é perversa. E como é difícil, né? Como é difícil para um filho identificar que tem uma mãe com um transtorno como esse. É difícil, é sofrido, às vezes leva uma vida inteira e você não sabe, não percebe. Sua mãe morre e depois que ela morreu, você vai um dia entrar numa live como essa e falar: caraca, minha mãe fez isso comigo, né? E você nem sabia. Então, é sempre muito sofrido, é quase um luto. Porque aquela mãe idealizada que você queria acreditar que era uma mãe que sofria por você, que fez tudo por você e tudo mais, essa mãe idealizada não é a mãe idealizada. Essa mãe que todo mundo fala que é tão bacana ter mãe, que a mãe é incrível, que a mãe torce por você, que a mãe fica feliz com as suas conquistas, a sua mãe não fica. A sua mãe olha para a tua conquista e tem raiva, sabe? Ela tem raiva daquilo que você conquistou e que ela não fez, ela não conseguiu conquistar. Ela não realizou aquilo. Então você percebe, por exemplo, que quando você conta uma coisa para sua mãe, tipo assim: mãe, eu tive uma promoção. Ela faz assim: ah. Agora, se você falar assim, ó: mãe, eu tive uma promoção e com essa promoção eu vou trocar seu carro.
Ah, você é incrível, você é maravilhosa, você é demais, você é a melhor filha do mundo, muito obrigada, você é demais. Agora sim, eu estava precisando mesmo, demorou. Mas agora você percebeu que você precisava trocar meu carro. Eu preciso mesmo. Eu quero tal carro, de tal cor, de tal jeito, de tal não sei o quê, de tal não sei o quê. E essa filha, que já se sente culpada por natureza, porque ela é uma péssima filha para uma mãe tão bacana, vai se sacrificar e vai fazer o que for por essa mãe, vai dar o carro, vai se endividar, vai, enfim. Porque aí ela acha que essa mãe vai ficar feliz. E sabe o que vai acontecer quando ela der o carro que a mãe queria? A mãe vai olhar para o carro e vai falar assim: pensando bem, se fosse de outra cor ia ser melhor. Ah, eu achei que ele era mais gostoso, ele é meio duro. É isso que vai acontecer. E essa filha sente que ela nunca é suficiente, que nada que ela faz é suficiente. E a última característica, né, que é uma pessoa arrogante e insolente, né? O narcisista é extremamente arrogante. Ele é uma pessoa difícil de você conviver, especialmente o que é perverso, né? Que tem o pé na perversidade, né? Que a gente fala, que está mais de bracinho dado com o psicopata. O narcisista sempre escolhe o filho que vai cuidar dele. O narcisista, ele não quer, ele detesta a ideia de envelhecer, porque a idade emocional dele sempre, ele é uma criança, emocionalmente falando, né? Então, ele quer sempre se imaginar jovem, sempre se imaginar com uma juventude eterna. Então, quando ele começa a ver que ele está enrugando, que ele está envelhecendo, ele fica malucão, ele fica doidão, fica muito maluco, né? E sempre tem um filho escolhido. E esse filho escolhido para cuidar dela ou dele, normalmente não casa. E isso também é inconsciente, é claro. E é muito comum também que esses filhos não tenham filhos. É muito, muito comum você ver filhos de narcisistas que não querem ser pais ou mães. E nem eles sabem explicar por quê. Ah, porque eu não sei. Ou então querem engravidar e não conseguem, né? Tem um fator aí emocional que pega muito, né? Então, gente, eu não quero me estender aqui, que já são 8 horas, né? Eu tô ligada hoje no relógio. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Se quiserem comentar, fiquem à vontade, né? Porque tem muito mais para falar, muito mais mesmo. Eu só queria dar esses 9 itens do DSM para que vocês pudessem olhar para isso, né? Não é uma escolha ser assim, mesmo que a pessoa quisesse, ela não consegue mudar. É uma condição, é um transtorno, né? Então ela não tem, ela não se percebe transtornada. É diferente do psicopata. O psicopata, ele sabe que ele é cruel. Ele sabe que ele é uma pessoa ruim. Ele tem um prazer na infelicidade do outro, na dor do outro. Ele tem consciência, porque o psicopata ele é muito inteligente, né? Nós não vamos falar dele hoje, mas é só para dizer assim, é um pouco diferente. O narcisista, ele não tem noção que ele é narcisista. Ele não sabe, eu tenho um transtorno chamado narcisista. Ele não tem essa noção. E se você disser isso para ele, ele vai falar que você está louca. Mas ele tem uma sensação. E essa sensação acompanha ele sempre, a vida toda. Sempre ele vai ter essa sensação de grandeza. Sempre ele vai ter essa sensação de que é uma honra e um privilégio você ser filho dele ou ser o parceiro dele, né? Então, muito comum também maridos de narcisistas, de mulheres narcisistas, serem maridos que se dedicam a essas mulheres e a satisfazer todos os desejos dela, da mesma forma que os filhos. Então, percebe que ela fica no centro da família e todo mundo fica gravitando em volta. Eu vou falar numa próxima live os tipos de filhos, né, que existem dentro do narcisismo, para vocês também, caso tenham uma mãe com esse transtorno ou um pai, identificarem onde vocês estão, né? Se vocês são bode expiatório, filho de ouro, neutro, enfim. Mas cada filho tem um tipo de sofrimento. Cada tipo tem um filho de sofrimento. Então, assim como o bode expiatório é o que mais sofre, é o que mais recebe as maldades do narcisista e a crueldade do narcisista, o filho que não é visto, né, que é o ignorado ali, que é o neutro, ele também se sente um filho sem mãe, né? Ele também sofre, porque ele percebe que a mãe não olha para ele, que a mãe talvez não faça tantas maldades com ele como faz com o bode, mas que ela não enxerga, ele não existe para ela. Então também tem um outro sofrimento, né?
E o filho de ouro também tem o sofrimento, porque ela inveja esse filho, ela queria ser como esse filho, ela queria ter a vida que ele tem. E ela escolhe esse filho para cuidar dela, para fazer a manutenção, inclusive financeira dela. Ou seja, em qualquer situação que esteja um filho, sempre será muito sofrido, né? E esse marido, que é um marido que está aí com essa mulher narcisista, a serviço dela, ele também não enxerga os filhos, porque ele está a serviço. Pode ser que ele seja filho de uma narcisista e aí encontrou uma parceira narcisista também, né? Ou uma pessoa que foi abandonada por pai e por mãe, ficou totalmente carente, ficou totalmente manipulável, fragilizado, e aí encontra essa mulher que sabe muito bem ser artista e ela chama ele para a vida dela e ele se sente muito escolhido. Ele sente realmente que ele casou com uma pessoa grandiosa, bondosa, generosa, incrível, e ele faz qualquer coisa para que essa mulher se sinta feliz, né? Existem homens que vivem uma vida trabalhando para poder trazer coisas que satisfaçam os gostos, os luxos, tudo que essa narcisista quer, tá? Então, assim, é muito comum. Em termos de psicopatia, o narcisismo eu não sei dizer, não sei se alguém aqui sabe dizer a porcentagem, mas 4% da sociedade é psicopata. 4% é muita coisa, não é não? Em cada 100 pessoas, 4 pessoas são psicopatas. Você fica pensando assim, eu devo conhecer um psicopata, né? Talvez eu não tenha essa clareza de quem é, mas eu devo conhecer com certeza, né? E eu acho, não sei dizer, não tenho esse número, mas se alguém tiver, por favor, coloca aí, seria bacana ter. Mas eu vou procurar para a próxima live. Quantos por cento da sociedade tem esse perfil narcisista? É um sociopata, isso. Eu não sei quantos por cento tem, né, esse perfil, mas não é pouco. Não é pouco. Eu coloquei no meu canal, eu tenho um vídeo, 4%. É muita gente. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre mães narcisistas. É um dos vídeos mais vistos do canal. E a partir daí, o político, tem muito político narcisista e psicopata, né? Muitos. A partir daí, muitos filhos narcisistas me procuraram para constelação e terapia. E eu sempre digo assim, não me procure para constelar achando que a sua mãe vai mudar. Sua mãe não vai mudar, né? Eles não têm cura, eles não têm como mudar isso, né? Então, é que eu tô querendo ler o que vocês escrevem, que eu tô querendo falar junto, tá? Com esse negócio. É muito complexo, sim. Não, é muito complexo, porque assim, você tem que... sim, muitos não têm diagnóstico nenhum, né? Não tem diagnóstico nenhum, a gente não consegue saber se é ou não é. Mas você percebe pelo nível de sofrimento dos filhos. Nenhum filho de narcisista é feliz. Ele tem que lutar muito para ser feliz. É possível? Claro que é possível, né? Lógico que é possível. Porque ele vai procurar ajuda e ele vai se tratar, e ele vai ler, e ele vai entender que a mãe é assim e que não vai ter jeito, ou que o pai é assim e não vai ter jeito e tudo mais. Mas é difícil você chegar a essa conclusão tão triste, né? De que você não foi amado. Porque é uma pessoa que não sabe dar amor. Não tem como. E para mim, assim, é muito triste quando eu penso na constelação, que a gente fala o tempo todo na constelação, que a gente tem que honrar os pais, né? Que a gente tem que agradecer pela vida. É difícil para um narcisista, né? E eu super entendo isso. Eu não acho que seja nada fácil mesmo você dizer para uma pessoa filha de narcisista que ela tem que agradecer pela vida. Porém, de fato, a vida dele veio dessa mãe e veio desse pai, né? Isso é um fato. Então, agradecer pela vida não significa aprovar essa mãe como ela é. Não significa fingir que nada aconteceu. Agradecer pela vida significa, bom, não deve ter sido por acaso que a minha vida veio através dessa pessoa ou dessas duas pessoas, né? Então, eu posso agradecer pela vida, mas
a partir desse momento, seguir o meu caminho e ir para a minha vida, né? Obrigada, que bom que você gostou do vídeo. Obrigada. Eu posso agradecer, aliás, esse é um movimento dos adultos, né? A gente agradece pela vida e segue a nossa própria vida, de outra forma, se libertando disso tudo, né? Se libertando dessa culpa e entendendo que a gente tem o direito de ser feliz. Entendendo que a gente tem merecimento. Então, o filho de narcisista, ele tem que sentir, primeiro, essa libertação dessa culpa e, segundo, o direito de ser uma pessoa feliz. E terceiro, também se libertar dessa ideia de que a mãe tem que aprovar, né? Puxa, eu queria tanto que a minha mãe me aprovasse, isso nunca vai acontecer. Eu queria tanto que a minha mãe ficasse feliz com a minha felicidade, isso nunca vai acontecer. Eu sinto muito aí para quem está aqui e não conhecia esse transtorno e de repente está identificando alguém da família. Eu sei o quanto isso é duro, porque eu trato disso demais, né? É muito duro mesmo, é muito difícil. Não é possível ser filho de narcisista e não buscar ajuda. Não é possível. Você tem que buscar uma ajuda para que você possa realmente fazer algo com aquilo que fizeram de você, né? E posso dizer que com uma ajuda, a ajuda certa, né? É possível você ressignificar isso, né? É possível que uma pessoa narcisista consiga mudar a si própria? Não, é impossível. Não é uma doença, portanto não tem cura, é um transtorno. Que necessidade pode ser inconsciente? Não entendi a pergunta da Rose. Que necessidade pode ser inconsciente? Necessidade do quê? Não entendi a pergunta. Você tem que ser um pouquinho mais claro na pergunta, não entendi. Vamos lá, gente, pergunta. A gente tem aí, 17 minutos que eu tô ligada. A necessidade de aprovação, não tem filho que não queira ser aprovado por pai e mãe. Não existe esse filho. Ele pode racionalizar isso e achar que, não, imagina, eu não preciso da minha mãe. É mentira. A gente precisa muito da mãe. A gente é feito dessa matéria aí. 50% mãe, 50% pai, né? Depois que essa mãe morre, como ficam os filhos? Existem filhos que têm muita dificuldade de fazer o luto. E filhos que eu estou dizendo adultos mesmo. Porque parece que mesmo com a mãe morta, eles ainda ficam esperando, pensando assim, por que isso foi acontecer comigo? É muito comum essa indagação. Poxa vida, o que eu fiz de errado para merecer ter uma mãe dessa? Sabe? Por que eu tenho essa mãe? Eu sou uma pessoa má para ter uma mãe dessa, sabe? E a pessoa se sente... É como se fosse assim, que azar, sabe? Por que isso aconteceu comigo, né? Não tem cura, não tem tratamento para narcisismo, também não tem tratamento. O que tem é o seguinte, às vezes essa narcisista, junto com o narcisismo, ela tem uma depressão. Então a depressão tem tratamento. Às vezes essa narcisista pode ter junto com o narcisismo um transtorno bipolar. Então o transtorno bipolar tem tratamento medicamentoso, tá? O narcisismo, que é esse perfil de personalidade, de caráter, não tem tratamento. Até porque ele nunca vai assumir que ele é narcisista. Entende isso? É impossível. Ele não vai chegar numa terapia e falar assim, viu, então, eu tenho um transtorno narcisista e eu estou prejudicando os meus filhos, meu marido, e eu gostaria de me tratar. Isso não existe, isso não acontece. Da mesma forma que um psicopata nunca vai chegar e falar, viu, é o seguinte, eu sou psicopata, eu sou uma pessoa que estupro pessoas e eu sei que isso não é certo, então eu vim aqui me tratar. Isso também não existe. Porque da mesma forma é um transtorno de caráter e de personalidade. Então não tem como fazer, essas pessoas não têm tratamento, porque para você ter tratamento, você tem que assumir que você tem uma questão. Você tem que entender que tem uma questão. E o narcisista não acha que ele precisa de nada. O narcisista acha que quem precisa são os outros, porque ele é a obra-prima de Jesus, de Deus, da criação, etc. Ele é perfeito. Os imperfeitos são os outros. Quais ferramentas? Você já está querendo fazer o capítulo 10 do narcisismo, né? Vocês querem que eu antecipe isso? Vai ser difícil escutar isso daí,
Tarcísio. Primeiro, né? Não adianta brigar com o narcisista. Não adianta você querer polemizar com ele, não adianta você querer. Não adianta você querer bater de frente. Você vai perder sempre. Esqueça, 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 né? A forma de lidar com o narcisista é ficar longe dele. Esse é o único remédio. Quanto mais longe, melhor. Sogra narcisista, então você tá ferrada, né? Você tá ferrada. Porque, olha, claro que não é pior do que mãe, mas ninguém merece, né? Uma sogra narcisista, ela vai querer o filho para ela, porque você tirou o filho que servia a ela e agora esse filho tá servindo você. Então, a viagem que ele podia dar para ela, ele tá dando para você. Entendeu? O dinheiro que ele podia dar para ela, ele tá dando para você. Aí tá ferrado, tá? Respondido, Tarcísio, é isso. A forma de lidar é se afastar. Eu sei que isso parece cruel para quem é filho, né? Mas é cruel mesmo, mas é o único jeito. Não tem como, não tem outro jeito, não tem outra solução. Você tem que seguir sua vida sem dó, sem culpa, né? Porque eles não têm dó de ninguém e eles não têm culpa por nada, porque eles não têm empatia. Então você pode seguir sem dó e sem culpa, porque eles vão ficar muito bem, obrigada. Existem alguns filmes que aparecem muito bem isso. O filme do Elton John, quem já assistiu, né, sabe disso. A mãe dele era narcisista. O filme do Coringa, também a mãe dele era narcisista. A mãe, o pai dele também tem um perfil, tem um tracinho ali, não sei se narcisista, mas o pai dele também tem um perfil de transtorno, né? Se o esposo é narcisista, eu vou me separar. Então, se fosse fácil assim, né? Quando você tem uma mãe narcisista, a sua tendência de encontrar um parceiro narcisista é tipo 90%. Narcisista e abusivo. E se separar é muito difícil, porque é como se separar da sua mãe. Você cria uma dependência dessa pessoa. O filme do Coringa e o filme do Elton John. Eles mostram muito... E tem um filme muito antigo, da década de 40, que se chama Mamãezinha Querida, se não me engano. Acho que é isso. Mamãezinha Querida. É um filme que você só deve achar aí, acho que no YouTube, talvez. Não sei, ele é muito antigo. Ele mostra também isso. Psicose também é uma narcisista. Então, nem todo narcisista é psicopata. Psicose é outra coisa. Mas todo psicopata é narcisista. Tipo, gosta de você e você concorda. Discordou, já não serve mais. Exatamente. Não, discordou, não serve mais. Outra coisa, o narcisista nunca pede desculpa. Nunca. Em hipótese alguma, ele pede desculpa. Ele pode estar extremamente errado, ele não pede desculpa. Ele é muito orgulhoso. Como aprender a dar e receber amor quando se é filho de pais narcisistas, sabendo que não conhece o amor? Pois é, então. Essa relação, a primeira relação de amor tem que ser o amor por si mesmo. É quando você se pega no colo. A gente fala que o filho de narcisista tem que desenvolver a automaternagem. Você tem que virar mãe de você mesma. Tá bom? Você tem que virar mãe, você tem que aprender a se amar, primeiro. A se colocar em primeiro lugar. A se presentear, a se acolher, a se aceitar, a se perdoar. E aí você consegue depois desenvolver, já estou fechando, esse sentimento de amor pelos outros. Porque quem não se ama não pode amar ninguém. Não tem mágica, né? Então, primeiro eu preciso aprender isso. E muitas vezes é muito difícil fazer sozinho isso. Então, a terapia pode ajudar e eu acredito que é o único caminho possível mesmo de se encarar isso com ajuda, dando a mão para o terapeuta e ele te acolhendo, ele te ajudando, ele te ajudando a superar isso. Acho que esse é o único... É o caminho melhor, é o caminho mais saudável, é o caminho que você tem um direcionamento para saber como pensar, como agir, como desenvolver esse auto-amor aí. Tá bom?
É isso, gente. Temos 8 minutos, é isso? Então tá, daqui a pouco acaba. Alguma pergunta? Muito obrigada. Ah, sim. Filho de narcisista, não sei se suicídio, não sei se tem uma tendência, mas tem uma tendência à depressão muito grande, uma tendência a menos-valia, né? Eu não valho nada, eu não mereço nada. Então, muitas vezes têm dinheiro, mas não usam dinheiro para si mesmos. Às vezes economizam dinheiro, economiza, e tem dó de gastar, sei lá, comprando uma calça jeans, sendo que está precisando. Por que tem dó de gastar? Porque acha que não merece. Então, são pessoas que têm uma sensação de não merecimento. Então, assim, se eu não mereço o amor da minha mãe, eu não mereço nada, na verdade, né? Então, sim, tem tendência a se drogar, porque pode ter relação com... É um jeito de se matar, né? Se você for pensar, não que essa pessoa queira se matar, mas é um jeito de você se anestesiar, né? Acho que tem uma tia assim, se coloca em disposição super amorosa, amor, ajuda, e depois fica falando aos outros que você explora ela. Isso, exatamente. É isso. Então, é essa coisa aí, você entendeu? Nem a constelação resolve o narcisismo. Não. Não tem... você pode, talvez, acalmar um pouco essa pessoa por um tempo, mas não resolve. Não resolve mesmo. Não tem jeito. Nesse caso, não tem jeito, tá? Ei, Júnior, eu também. Saudade de você. Ai, gente. Casal mais fofo do mundo. Tô esperando vocês aqui, hein? Tô esperando mesmo. Vocês só falam e não vêm. Tô esperando vocês aqui para me dar um beijo. Porque não tem, porque é um transtorno, não é uma doença. A constelação, ela trabalha muito outras questões, mas esse tipo de questão não há como trabalhar, tá bom? Entregar a Deus e fazer terapia, é isso mesmo. Isso mesmo, é o melhor investimento possível. Pessoal, semana que vem fazemos a parte 2 dessa live, tá bom? Muito obrigada, vocês que são sensacionais, vocês são incríveis. Obrigada pela companhia, foi uma delícia. Nem vi passar, tá vendo? Eu não sei falar em uma hora. Gente, espero que tenha ajudado um pouquinho aí, pelo menos a entender um pouco esse transtorno que é tão importante, tão sério, e que a gente tem que ter um respeito imenso pelas vítimas de narcisismo, tá bom? Não é dó, não, é respeito, tá? Um grande beijo para vocês. E qualquer coisa, me procurem aqui, podem fazer perguntas, estou à disposição, tá bom? Beijo também no coração de vocês e até a próxima. Beijinho.